Deusas e deuses, mais uma vez bem-vindos a um episódio destes que a gente prepara com muito carinho para vocês. Hoje eu recebo a doutora Cris Leão, que será nossa colunista mensalmente aqui no Afrodite. E ela falará sobre 1000 coisas que ela já trouxe em outros momentos que vocês já conhecem, né? A doutora Cris, ela é fisioterapeuta, depois fisioterapeuta esteta, depois biomédica e depois zilhões de outras formações, né? Que ela trouxe para nós. Muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Kelly. Eu te agradeço. Será um prazer te ter aqui todo mês falando sobre a questão da regeneração da pele. Eu estou tratando esse tema assim, mas eu sou a ignorante aqui e eu vou deixar a palavra contigo. Querida. O que é que a gente está trazendo nesse momento? O que a gente pode agregar para a galera? Olha, eu posso te dizer que é uma nova era da harmonização, porque como a gente está acostumado, eu principalmente com as clientes chegando no consultório falando de transformação, que não querem transformar, a boa notícia é que estamos na época da harmonização regenerativa. É bem isso, Kelly, não é essa questão de transformar, de mudar, de inflar o rosto, né, de tratar a flacidez, ao meu ver, erroneamente, tem que tratar a flacidez na causa. Então, que bom que a gente chegou nessa era, porque eu como fisioterapeuta há, 17 anos, me tornei biomédica justamente para conseguir amplamente atender minhas pacientes nessa parte da pele. E eu percebo que nessa caminhada, que eu me tornei biomédica e tal, pacientes, inclusive aqui do Rio Grande do Sul principalmente, né? As nossas gaúchas que nós somos, claro, né? Mais conservadoras, que a gente estava conversando realmente. Então, essa parte da harmonização, quando eu falo que eu sou harmonizadora, às vezes é bem-vindo e às vezes não é bem-vindo. E não é bem-vindo principalmente por causa da transformação que as pessoas estão tendo. Tem vários viés, né? Uma questão é a faixa etária, 25, 30 anos. Por que transformar o rosto? Da onde elas estão querendo tanto? Faixa dos 40, aí tem a história de vida, aí 60, 70. Então, a grande questão é: não precisa de cirurgia hoje em dia para regenerar a sua pele. Claro, a não ser que a gente está falando de uma senhora, uma mulher de 60 anos, 70 anos, que realmente tem que puxar. Mas nós, no nosso auge, que a gente não precisa dizer a nossa idade. Não precisa, porque na verdade a gente tem a pele, né? A gente trabalha com regeneração. Né? A gente pode manter, fazer manutenção. E a gente vê muito isso nessas atrizes que estão ganhando um grande cenário porque não tem transformação. Agora não me vem nenhuma. Vamos lá. Não, mas por exemplo, né? a Malu Mader é a Malu Mader é uma que voltou para... Tá acontecendo um remake, né? Eu acho, da Renascer. E a galera toda começou a elogiar, tipo assim, a gente sente falta de atrizes de verdade. De verdade, talvez nisso. Talvez ela até tenha procedimentos, eu acho que isso é legal falar. Mas ela tem procedimentos que sejam, talvez, preventivos? Exatamente. A grande questão é, marcas de idade nós teremos, envelhecer todas estamos, né? Cada um no seu grau. Existe a menopausa, que dá uma queda muito grande hormonal. É claro que a gente tem uma produção de colágeno muito reduzida, mas com os tratamentos estéticos hoje regenerativos, e tem vários nomes que eu posso estar te trazendo, né? Bioestimuladores, bioremodeladores, PDRN, que agora é o DNA do esperma de salmão, que é uma forma sintética, mas de qualquer forma é algo que regenera a pele. Tem os exossomos, que são, na verdade, eu vou trazer para o mundo da tecnologia agora. Escutei isso de um palestrante, achei sensacional. São os IAs, as inteligências artificiais das nossas células. A gente tem, naturalmente, o processo de senescência. O envelhecimento intrínseco, que a gente chama, né? É natural. Que a gente vai envelhecer e, obviamente, chegar nos 70, 80, com sorte, né? Se todos tivermos, né? 90 anos. Saúde. Mas a gente está tendo mais qualidade de vida também, né? Então, as pessoas, por ter essa longevidade, também querem se cuidar um pouco mais. Né? Essa questão do auto-amor, do autocuidado, eu acho que é uma relação que está relacionada também com a estética, porque ele estar bonito é se sentir bem. Agora até me lembrei, eu não me lembro exatamente quem falou isso, foi uma mulher que ela estava numa entrevista. Se eu lembrar, eu te falo quem é. Eu sou ruim, às vezes, complicada com o nome, mas sei fisionomia. Mas ela foi questionada em relação à estética ser fútil. E ela falou exatamente assim, eu achei sensacional. A beleza da natureza, ela é bela. Aí vem a parte da religiosidade, né? Por exemplo, por que as igrejas são maravilhosas? Aí a gente vai para o velho mundo, Europa, né? Ouro. Por que tiraram tanto ouro do Brasil naquela época também, né? O que isso representa? O belo.
também faz bem. Então, com essa expectativa de vida prolongada que nós temos, que bom, né? Que saúde, essa questão toda de corpo, de mente, de alimentação, também tem a estética linkada a isso. E como a harmonização no seu ínterim, que foi em 1999, 2000, começou a história do Botox. Descoberto por 2 oftalmologistas, porque tratavam glaucoma e perceberam nos seus pacientes que essas linhas aqui estavam diminuindo por causa da toxina A. Então, aí já começou a historinha do Botox, lá em 2000. Então, claro que a coisa veio evoluindo e hoje em dia a gente tem uma gama de profissionais que realmente fazem a harmonização e por um período ela assustou, né? Hoje em dia, eu também sou uma dessas, tá? Porque como eu sou fisioterapeuta de raiz, trato o rejuvenescimento, a pele, adoro um ácido não hialurônico, mas ácido que escama a pele, laser, que eu ainda tô com as minhas formulazinhas lá, hein? Tô com elas, mas preciso já rever em seguida. Perfeito. O skincare bem feito, bem direcionado, os ativos. Então, essa descoberta, não descoberta, mas assim, as pessoas começaram a olhar mais para isso, né? E essa gama de profissionais hoje em dia que nós temos lidando com a estética, claro que eu digo nós, porque eu também me coloco como cliente, né? Nós temos que ser criteriosos em relação a escolher o profissional. Isso é muito importante, né? O influenciador, aquele profissional que é só influenciador, calma. Qual é a formação dele? Qual é a essência dele? O que ele te traz? O que ele pode contribuir? Por isso que a gente está aqui, né, Kelly? Porque tu realmente veio atrás de mim, quis cuidar da sua pele, skincare. Então, eu acho que a gente anda meio junto nessa história de paciente junto com o profissional, e aí eu concordo que tem que tem que cuidar da pele diariamente. E aí sim, a gente vem para o consultório, porque uma coisa, que era o que eu estava tratando antes, uma coisa é a harmonização, veio essa parte do imediatismo, que o ácido hialurônico, não que eu seja contra, muito pelo contrário, ele é reparador, entende? Quem tem um queixo muito para dentro, a gente consegue dar uma harmonia no rosto, mas não essa questão de ficar inflando o paciente e volumizando. Aqui no Rio Grande do Sul, as minhas pacientes principalmente, elas são mais conservadoras. Elas não querem se transformar. E aí que a gente está na nossa nova era. Graças a Deus ela chegou, eu sempre estive nela. Eu ia dizer, para ti, na verdade, não é uma nova. É não tipo é assim, nova. Estou em casa agora. Estou em casa e que bom que o público agora ele tem uma aceitação e sabe, e eu acho que uma pequena parcela, acho que a gente está contribuindo aqui também para trazer à tona essa parte de que a harmonização ela é regenerativa. A gente consegue recuperar o tecido, recuperar a pele. Então, vamos lá, vou trazer um exemplo, né? O calcanhar de Aquiles das pacientes no consultório. Bigode chinês. O que se fazia com o bigode chinês? Vou dizer assim, há 15 anos, 10 anos e até 5 anos atrás, preencher. Então, assim, como é que tu vai... Na minha cabeça, isso nunca funcionou. Como é que vai preencher algo aqui se a causa é a queda disso aqui? Então, a paciente, ela vai ficando murchinha aqui, assim, com o tempo e cada vez mais marcando. E aí, quando vê, marca aqui assim também. E aí vem as outras questões, rugas aqui ao redor, outras coisinhas. Então, a grande questão é regenerar essa pele e trazer de volta a juventude que a gente tanto quer, dentro também da naturalidade, né? Porque não é uma promessa que uma cirurgia faz. Que, aliás, eu tenho os meus contra a cirurgia, porque pensa comigo, Kelly. Eu não sei se eu vou ser um pouco dramática agora, Mas aqui a gente já sei mimimi, né? Então claro é sobre que a isso. cirurgia, né? Mas quem quer um resultado e tal, que tem que puxar. Bom, puxa, ela corta parte da pele, porque se a gente puxa aqui, uma parte sobra. Tá. Então, assim, ó, essa pele que tá aqui, concorda que ela vem parar aqui? Sim. Essa que puxou veio para cá. E aí vem a parte de fisiologia, que eu amo, da fisioterapia e da biomedicina, que é o seguinte, uma pele que está íntegra aqui, a gente descola ela e bota ela para cá. Ela afinou. Ela vai formar outro tipo de colágeno. Existe o colágeno, que é incrível, que é o colágeno que tem elastina, que ele é maleável. E tem o colágeno cicatricial, ele é duro, ele é denso. Da estria que a gente conhece, que a gente não gosta. A pele se separa e aqui no meio a gente forma uma cicatriz. E desordenadamente esse colágeno duro se forma. Então, é mais ou menos, para não dizer exatamente, que eu sei que é o mesmo colágeno que vem para cá. Clientes que fizeram, reparem bem,
clientes que fizeram cirurgia plástica, que vem refazer a regeneração do tecido, da flacidez, essa parte aqui é extremamente difícil. Porque essa tá dura. Porque tá dura. Então ela fica, às vezes são clientes magras, não são clientes, porque a gente acha que às vezes o rosto pesado são aquelas clientes que são gordinhas e que tem o rosto mais pesadinho, e aí é difícil também de reposicionar o tecido. Tem como, eu digo difícil porque as pacientes querem para ontem. E difícil no sentido é que tem período de regeneração, de recuperação do tecido, que às vezes leva meses. Certamente leva meses, né? E a gente consegue chegar, difícil nesse sentido. Então, essa paciente que tem o rosto magro, uma cliente que nunca foi, né, acima do peso e que ela fez essa cirurgia, eu tenho essas pacientes no consultório, eu já falo, vai ser difícil de tratar essa... Aí sim, aí é difícil, porque aqui já está colado o tecido. E ela fica realmente com uma marquinha aqui assim. E a gente só percebe a longo prazo. Difícil recuperar essa pele? É. Dá para recuperar? Dá. Mas a grande questão é, estamos também em outra era, do imediatismo. E as pessoas querem o resultado rápido, não querem passar pela recuperação. Então, existe a foto do antes e do depois, mas existe o durante. E isso a foto não traz. Né? Quando a gente olha um resultado nesse sentido, nossa, olha só que linda que ela ficou. Quando eu estou falando de resultados naturais. Não, e até falando assim, ó, de outras profissões, né, que puderam começar a fazer a harmonização, né, aplicar, sei lá como é que eu falo, mas assim, se a gente fala de várias profissões e essas profissões vendem o seu peixe desta forma, Sim. antes e depois, nossa, maravilhoso, mas este durante é onde reside para mim a grande questão, assim, tipo, se a pessoa foi lá para realmente fazer, porque ela queria, porque ela sabia, porque ela achava que era melhor, porque ela tinha conversado contigo, porque ela viu que aquilo era uma manobra importante naquele momento, ou se ela simplesmente chegou lá e disse assim, eu acordei, hoje eu estou precisando fazer alguma coisa diferente, eu vou lá, eu tenho dinheiro, né? E porque não são coisas baratas, então assim, é bem importante isso. Né? E aí eu acho que vem as questões de vazio, né? Que é onde a gente começou. Mas eu quero aproveitar para chamar para participar conosco. Mas antes, lembrando que a doutora Cris estará conosco uma vez por mês. Nós vamos abrir caixas de perguntas para vocês poderem tirar todas as dúvidas com ela, aproveitarmos estes minutos de bloco que ela fica conosco, mas que sejam muito bem aproveitados, tá? E o conteúdo ficará conosco também, os cortes estarão lá sempre bem direcionados. E agora a gente vai chamar a Janaína Pérez, que é da Clínica Conexão do Ser, para também conversar um pouquinho junto com a Cris, misturar esses assuntos, já que a gente está num mês importante, tá bom? Peraí, segura. Voltamos neste cenário maravilhoso que eu estou amando, cada dia mais aconchegante, mais gostoso, bem a cara do Afrodite. E agora estamos com a Janaína Pérez, da Clínica Conexão do Ser, que é psicóloga e empresária gaúcha. Ela já esteve conosco, vocês já a conhecem, assim como a doutora Cris. E o mais importante é que a gente vai tratar juntas, neste primeiro momento, sobre um grande tema deste mês, que é o Setembro Amarelo. Para quem não sabe, é o mês de prevenção ou cuidado em relação ao suicídio. Então, assim, Jana, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É um grande prazer. A gente estava falando aqui, né, e a Cris estava terminando uma fala, trazendo a questão de vazio, né, ou de daqui a pouco o que a gente está querendo fazer e que nada é suficiente. E aí veio essa questão de, bom, vamos fazer esse bate-bola com a Jana, porque tem tudo a ver. Achei incrível, realmente, porque eu, como profissional da saúde há 17 anos formada, a gente percebe, mesmo sendo não precisando ser necessariamente terapeuta ou psicóloga, né? A gente percebe que existe esse vazio. E eu, como profissional da saúde na área da estética, às vezes elas tentando preencher esse vazio com a própria estética. E aí são vários vazios, né? Tu pode conversar sobre isso. Claro, tu sabes, Cris, que fazendo um adendo, hoje, exatamente hoje, né, setembro, né, 2 de setembro, eu faço 18 anos de formada. Olha, então ali, 18, né? Vamos abafar esse caso, porque eu não sei se eu quero lembrar dessa parte. Assim, né, setembro a gente comemora, então, né, o mês da prevenção do suicídio. Sim. Né, o Setembro Amarelo, ele vem, né, com esta batida, assim, já há muitos anos.
E voltando ali ao vazio, né? O que é, né? A gente sabe que todo excesso esconde uma falta. Perfeito. Né? E a gente vinha falando ali no camarim, né, sobre isso. Muitas pessoas acabam direcionando, infelizmente, né, os seus vazios deslocando para alguma coisa, né? E muitas vezes ou é para comida, ou para algum vício, né? Ou até mesmo para os procedimentos estéticos. Né? E acaba que se despersonaliza. Exato. Né? Se despersonaliza tanto internamente quanto externamente, que é o teu caso, né, Cris? Exatamente. Mas o que ninguém pode nos trazer aí, o quanto as pessoas... Claro que, graças a Deus, tu não trabalha com a despersonalização estética. Com a despersonalização, muito pelo contrário. Bem pelo contrário, tu traz esse outro conceito, né? Mas a gente tem aí, a gente sabe que temos aí no mercado, né? Casos aí onde a gente consegue visualizar, né, na prática, assim, pessoas que estão perdendo, né, a sua caracterização, né, por conta desse vazio, assim, que nunca tem fim, porque a pessoa não trata a raiz do problema, né, ela vai tentando buscar, né, o mais, e acaba não tendo fim. E aí a grande questão do profissional conseguir realmente ter autoridade diante do teu paciente e dizer não para ele, né? Dizer, não, até aqui tá ótimo. Então, o que eu não sei, eu não posso falar pelos outros, né? Eu falo por mim. Então, existe uma percepção, sim, no consultório, que a gente está vendo que aquela paciente está mais frágil por algum momento que ela está vivendo, né? E pode ser luto, pode ser uma separação, pode ser algum caso com o filho, né? Algo pessoal também. Então, é do profissional da saúde, daí nós não estamos falando só do esteta, entende? Sim. Profissional da saúde, porque a gente sabe que a gente também se torna um pouco terapeuta. A gente fica muito próximo do nosso paciente, né? Acaba sendo uma sala de confidências que o profissional não é o habilitado. No caso, nós não somos terapeutas, né? E aí a gente vai entrar num outro viés que seria interessante ter, né? Vamos deixar aí para o futuro uma cadeira de psicologia ou algo que prepare o profissional da saúde para isso. Porque esse outubro... Não, peraí. Setembro. É que o ano já está indo, né, gente? Claro. Esse setembro amarelo, ele traz uma consciência muito maior quando a gente percebe assim, opa, porque parece, eu como profissional de saúde, que não existe suicídio tanto assim, né? Tu deve ter os dados muito mais apurados. E é bom que tenha realmente um mês que se fale sobre isso, né? Com um profissional habilitado para trazer isso à tona. Ainda assim, é muito vago, né? Porque a gente, até quando nós conversamos, assim, essas informações, elas não são ditas. Né? O intuito deste quadro assim, de saúde mental, né, de eu vir para o programa, é justamente trazer as informações para o público, né? Para que a gente possa né, informar a realidade. Porque fica tudo muito no obscuro, né? As pessoas não têm a devida informação, as pessoas não sabem como fazer, o que fazer, como prevenir, né? O que a gente pode... Fica só no remediar, né? E como que a gente prevê? Né? O que eu poderia fazer para não chegar lá? Né? Então, às vezes são pequenas informações assim que são riquíssimas e que se as pessoas tivessem acesso, se a gente tivesse na mídia um programa de informação, nós não teríamos tantos casos de suicídio. Eu não sei se eu devo fazer essa pergunta para ti, porque assim, a grande questão é... eu sou ruim de nome, mas tem um ator. Ah, mas tá bem. É bom, né? Porque assim garante a privacidade do cliente. A gente já sabe que o paciente dela não tem problema de... Estou complicada com o nome. Mas já faz um tempo, mas é aquele que fez... daqui a pouco eu me lembro. Mas ele realmente cometeu o suicídio e é um ator de comédia. Então, na verdade, ele é um ator... Fazendo os outros sorrirem. Paulo? Não é Paulo? Não. Eu também sou péssima em guardar nomes. Sou péssima por isso. Gente, mas ele fez, não consigo nem lembrar do... O Google ajuda a gente nessa hora, né? Daqui a pouco. Cadê o nosso? Mas não sei de qual. Eu tenho, infelizmente, né? Mas eu tenho pessoas que eu fiquei sabendo que cometeu suicídio. Não foi o Robin Williams? Sim. Tá. Ele mesmo, né? O Rafa, rapidinho já. Que bom. Porque o Robin Williams, porque é realmente, assim, uma pessoa que pensa, o Robin Williams? Né? Então, assim, pensando nele, eu me lembro de 2 fatos também próximos a mim, que também, infelizmente, acabou com esse final, que eram pessoas aparentemente felizes.
O aparente, Esta né? é a questão, né? Todo mundo acha que a depressão é aquela que você fica acamada, que você fica desmotivada, você fica triste, que você fica com aparência, né? Com a aparência de alguém infeliz, né? Mas nós não temos somente este tipo de depressão, né? Nós temos aquela pessoa depressiva que está do nosso lado trabalhando, tocando a sua vida, com o seu emprego em dia, com o seu filho, tocando a sua casa, mas que está aqui dentro, né? Que está aqui, né? E que ninguém sabe, né? Porque ela tem muita responsabilidade, ela precisa tocar uma casa, ela precisa dar conta, né? Da sua vida financeira, dos seus negócios, e ela não tem como falar. Né? Ela não se sente apta para falar, ela não tem alguém para dividir, né? Ela não consegue colocar para fora as suas dores, as suas questões, e aí vai ficando aquele vazio eterno, né? Não busca ajuda por N questões, né? Vergonha, medo, culpa, enfim. E ainda preconceito. Que infelizmente né? temos, Porque os dados falam, apenas 5% dos brasileiros, falando em Brasil, né, buscam ajuda psicológica hoje em dia. 5%, gente. Isso é nada, né? Para essa população, né? Perto da nossa população. Então, assim, e aí, como que eu tenho uma vida, né? Vamos falar de alguém com uma vida que está ativa. Sim. Né? Uma vida ativa, filho, casa, emprego. Feliz, que o povo, né, nos olhos da comunidade é feliz, tá tudo ok. Como que eu vou me sentir infeliz, né? Perante os olhos dos outros. Então, tem esse clichê, né? É tipo, eu não tenho direito, Eu não né? tenho direito. Eu não tenho direito de sofrer, eu não tenho direito de sentir, eu não tenho direito. Então, só por este, né, tabu, eu não busco ajuda. Então, este é o mais perigoso, né? Essas são as pessoas mais... que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque são as que mais cometem suicídio. E as que negligenciam provavelmente medicação também, porque é assim, até comentei com a Jana quando a gente estava falando sobre o programa, comentei com ela assim, tem uma coisa que da nossa época, né? Vamos falar que já que estamos, né, entre garotas da mesma década. Gente, dizer assim, tá deprimida, levanta, vai caminhar, vai tomar um banho de mar, vai não sei o quê. Amor, a pessoa está deprimida. Não vem, a pessoa não está conseguindo tomar banho. E o respeitar... aí que tá o autocuidado, vem a partir do banho. Isso aqui São que pequenos impressionante. sinais, São pequenos sinais, né? O banho, a autolesão, né? A perder, né? A vontade de fazer as coisas básicas, né? Do dia a dia, né? Atividades que dariam prazer, né? Pensando nos nossos filhos. Tu acha que ajudaria essa questão da autoestima relacionada à estética? Claro, tentando perceber bem esse paciente, mas ele olhar para si, que é a primeira coisa, né? A gente fala de estética, banho é estética, né? Mas olhar para si, como é que funcionaria dar esse tipo de conselho? Cuida mais de si, ou pratique mais exercício, né? Pra aumentar. Atividade física é essencial para a vida de qualquer pessoa, né? Atividade física... Nem que seja sexual. A gente aqui não deixa de falar de sexo nem nesse momento. A conexão com o eu, né? O que é a conexão com o eu, né? O estar sozinho, a gente fala muito disso, né, Kelly? Da solitude, né? Se conectar consigo. A atividade física é um momento de se conectar consigo, né? A natureza, estar com a natureza, estar com os amigos. Eu acho que é por isso que elas buscam o procedimento estético para estar consigo, né? Mas aí é um único momento que ainda transforma, porque assim, ó, tudo bem, a gente está falando de coisas que são não reversíveis, mas que dali a algum tempo são absorvidas e tudo mais e voltam. Mas assim, se tu não resolveu aquele probleminha, e aí quando, sei lá, o ácido for absorvido, dali X meses... Não, a questão é que elas podem ficar insatisfeitas com o que foi feito de próprio maravilhoso, procedimento. com o próprio procedimento. Este é o não se grande satisfaz. problema. Por isso a anamnese que a Cris traz, eu sou defensora há muitos anos, de que deveria ter um profissional, um psicólogo,
para fazer essa anamnese? Na verdade, eu sou defensora de um psicólogo em todas as áreas. Ah, sim. É verdade. Porque se tivesse um profissional capacitado em todas as áreas, muitas coisas nós resolveríamos. Né? Na área jurídica, né? Na área da estética. Por isso que veio a mediação também na área jurídica, porque, né, não é feita por psicólogos, mas assim, a gente, tu deve receber. Eu recebo horrores de oferta de cursos, porque é um negócio que tá bombando, porque funciona. A mediação, a gente percebe que, na verdade, é só dificuldade do A conseguir falar com o B e de alguém mediar. Porque, na verdade, se botar os dois a conversar, vai dar Não, problema, e assim, até as pessoas que fazem as leis, né? As sim. pessoas que fazem as leis não entendem as próprias, né? Enfim, a gente vai muito longe aí, se a gente parar para... O mundo ideal, realmente, O mundo ideal né? é muito além, Eu adoraria né, realmente, gente? neste momento, que às vezes eu tô ali entendendo o que está acontecendo, mas eu não sou habilitada para isso. Mas eu tô vendo assim, nossa, o que eu posso dizer para essa paciente que uma terapeuta talvez nunca vou dizer? Eu ia te o que perguntar, vocês diriam, tu nunca né? indicou, tu nunca disse assim, tu não pensou Já numa indiquei. terapia? Porque tu Já estava contando indiquei. para nós que não tu no viveu sentido isso. de indicar. É muito forte, assim, dizer, né? Olha, eu acho que tá precisando de terapia. As pessoas podem até se ofender, né? Mas por que tu não te ofendeste? Eu vou te cortar. Por que tu não te ofendeste quando alguém, um médico, te disse tu sim. precisa ir para terapia? Então, por que essa... Que porque não vale. eu, na época, estava, né, de fato, em recuperação de um câncer. Então, eu precisava, e foi muito bom ter ouvido dele, que eu precisava de uma terapia. Aliás, parabéns para esse médico, né? Nossa, porque assim, ó, milhões. A humanização. né? Exato, no pós-operatório, ele falou isso pra mim. O que eu, no meu, né, na minha consciência atual, eu falar isso para um paciente que vem buscar um procedimento estético, porque ela tá buscando uma autoestima, ela não tá errada de estar procurando, né? Claro. É igual a paciente que vai fazer uma atividade física, ela não tá. Não, Muito pelo contrário. Ninguém tá errado em buscar, ótimo. né, os procedimentos Perfeito. estéticos. Eu acho ótimo. Que bom que Isso, temos essa opção. ótimo. E é um Porém, auto-amor. é o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? Ela entender também que aquele procedimento ele tem um limite para deixar ela como ela quer, de repente. Porque meu grande desafio é ela não ficar insatisfeita com aquilo que está ótimo. E às vezes é aí que entra a parte interna da pessoa, fisicamente, ou a pele recuperada, o viço, né? Ou às vezes o lábio que estava murchinho, fica bonito. E os e ela milagres, querer mais, né? querer mais. E os milagres, isso, né? querer Querer mais. o milagre. E por que eu não indico a terapia dizendo, né? Eu acabo perguntando, já fez alguma vez terapia? E aí eu falo da minha experiência. Porque nada melhor de tu convencer sim. a outra pessoa Sim. falando. Sim. E aí, o que a gente conversou até no camarim, que eu falei que essa questão da gente se identificar, né? O paciente se identifica, tu até falou para mim. Nós falamos. E existe, o meu público é muito feminino. Né? Eu atendo homens assim pontualmente. O marido da minha cliente, o irmão da minha cliente, às vezes até o filho da minha cliente que está no momento, sabe? Então, a minha indicação masculina é muito pouca. Então, o meu público é o feminino. Eu entendo aliás, quem me dera, né? Entender de mulheres, mas gosto de trabalhar com mulheres. Bom, depois de 17 anos, se não 17. entender um pouco, né, Cris? Exatamente, não Cris. sei como. É o público que, obviamente, eu me identifico, né? Então, eu também já passei por separação, por uma doença, né, complicada, me recuperei, né? Tive toda uma questão de superação e, sinceramente, que mulher não teve uma situação de... Aqui estamos falando de 3 mulheres que já viveram tudo isso. Exatamente. A Jana trouxe, no episódio dela, ela trouxe. Eu sou praticamente uma mãe solo, posso dizer assim, né? Pode, claro, já Porque, falei bom, eu no posso episódio. ter a lista da sua amiga dela, então tá. Então qualquer BO a gente resolve depois. Mas assim, tipo, é uma mãe solo, é tudo com ela, tem o próprio negócio, então assim, não é simplesmente estou triste e agora vou me jogar aqui, né? Sim. Tem coisas que definitivamente, e aí eu acho que essa é uma grande diferença e bem importante de ser marcada. Não é porque a mulher, ela é Isa, não. É porque sim, a nossa falta para filhos, para amigos, para família, principalmente para filhos, né? Falando aqui do nosso papel materno, quando a gente decide ter a própria vida, ele é indispensável. Indispensável. Inenarrável. Insubstituível. Então não existe assim, tudo bem, eu sei que tem pais solo que estão assistindo e por alguma tragédia, né, estão vivendo essa situação, ou não, ou por uma escolha das mães, e daí tá tudo certo. Aqui a gente respeita todo mundo. Mas eu percebo
Então, quando a gente se coloca dessa forma, na mesma linha com as pessoas, eu acho que essa é muito a linha da conexão do ser, né? De trazer a pessoa a perceber, essa pessoa tem mais estilo de tal terapeuta, de tal linha. Isso a gente faz, né? A gente faz essa separação, né? De poder entender, de humanizar, né? Exato. Humanizar o trabalho, humanizar, né, o atendimento, humanizar. Bom, então assim, me traz a tua dor, né? Eu vou entender a tua dor, eu vou entender o teu, né, a tua queixa, o teu problema, a tua problemática, e eu vou ver qual é o melhor especialista, qual é a melhor pessoa, né, que trabalha essa dor, que trata isso para poder te atender. Exato. Porque é justamente isso, assim, não adianta... eu defendo muito isso, assim, a gente não é bom em tudo, né? A gente não consegue ser o melhor em tudo, a gente tem que entender os nossos limites, a gente tem que entender até onde a gente vai. Ter conhecimento é diferente de aplicá-lo, de ser o melhor em tudo. Perfeito. Né? Então, assim, eu sempre falo para os profissionais que trabalham comigo, né, para minha equipe, se nichem, né? Sejam especialistas em algo para que vocês atendam bem, né, aquele nicho, né, para que a gente apresente excelência, né, naquilo que a gente está entregando. Para a entrega ser realmente 100%. Exatamente, né? porque assim, além dos valores, né, meus e da clínica, assim, amor, afeto, né, a excelência em si, tem isso, assim, a entrega, né? Então, eu assim, acho que quando tu fala em entrega é uma coisa importante, assim, e eu vejo isso nas duas, né? Por isso que eu vi conexão nas duas em poderem trazer pelo menos um pouquinho desse bate-papo, e a gente pode ter mais momentos como estes, já que tu és uma defensora, Cris, e com essa frase de impacto da Jana, não somos bons em tudo. Vamos nos permitir, tá? Eu chamo os comerciais e até o próximo bloco. Fica com a gente. Voltamos e agora eu e a Janaína Pérez, mais conhecida como Jana, né? Como ela gosta de ser chamada, a gente vai falar sobre estatísticas em relação ao suicídio. Gente, são números importantes que a gente quer trazer aqui. Este é um quadro que a gente está tentando trazer de alguma forma mensalmente para vocês, porque o Afrodite fala de saúde no geral. A gente não fala só de sexo, só de prazer, só disso. Mas para ter prazer, precisa ter saúde mental, precisa estar feliz. Precisa pelo menos estar resolvido. É isso? Resolvido. Então, Jana, mete ficha, conta pra mim aí quais são as estatísticas que eu estou totalmente por fora. Então, eu até trouxe aqui, né, pra gente, gosto das coisas, dados e fatos não argumentos, né? A gente sabe, trabalhamos assim. Então, assim, eu trouxe até as de 2023 pra gente fazer um comparativo, acho que é bem importante. Então, assim, a gente sabe que a depressão, ela é a doença mais incapacitante do mundo já faz algum tempo, né? Então, assim, em 2023, nós estávamos em 5º lugar no mundo, tá? E primeiro na América Latina. Em 2024, nós passamos a ocupar o 4º lugar. Nossa. Sim. Isso pós-pandemia, né? Isso, pós-pandemia, pós-enchente, aqui no Brasil, aqui no Sul, enfim, né? E isso nos traz uma... Olha só, que interessante, né? São 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. Gente, isso é um número absurdo, né? Absurdo. Não tem outra doença com esse número. É preocupante, né? E aí eu trouxe aqui um dado bem interessante, assim, que nós já estávamos ocupando o ranking de 8º lugar, né? O Brasil, no caso, de 8º lugar em números de suicídio no mundo. Já faz algum tempo que a gente ocupa esse lugar. Pelo menos desde 2023, nós continuamos ocupando este lugar, né? Até fui buscar, o índice maior é com homens. Homens? Homens. Achei que tu ia dizer mulheres. Não, com homens. De 9 mil para 2. Sim. Impressionante, né? O número. E aí, o que me chamou a atenção foi o número, a porcentagem expressiva, né, de aumento de suicídio, né? Nós tivemos no Brasil um aumento em 43% de suicídio. Do ano passado para cá? De 2000, desde a pandemia. Né? Mas um aumento muito, progressivo. quase 50%? Sim, 43%. E mais assustador ainda
né, que antigamente a média ficava ali, né, entre jovens e adulto jovem, né, jovens e adulto jovem. Adulto jovem é tipo a gente. É. Brincadeira. E esta média de idade se estendeu quer dizer, ela antecipou e se estendeu. Agora a idade ela está entre 10 anos a 60 anos de idade. Nossa. Então, sim, é assustador este número. E como é que é lá na clínica? Quando a gente pensa assim, por exemplo, de 10 pessoas que recebem num dia, né? Vamos pensar na estatística da clínica. Recebe 10 pessoas num dia. A pessoa vem com uma queixa e ela acha que não é depressão. Vamos pegar meu exemplo. Eu adoro me usar de exemplo aqui, porque daí ninguém vai me processar, ninguém vai nada, porque é isso aí. Tô irritada, tô puta, tô de saco cheio, mando todo mundo a merda, não tenho tolerância pra nada. Tudo me irrita. Tipo isso. Sabe? Então, assim, aí eu pego e vou fazer uma consulta, como aconteceu, inclusive. Tá? Eu fiz uma consulta com a psiquiatra da clínica da Jana e eu fui falando, porque eu tô isso, eu tô aqui, desenrolei. E aí ela me disse, não, a gente tem 2 questões aqui, né? A tua depressão, e aí eu acho importante a gente desmistificar, estado depressivo de depressão da doença. Tá, gente? Vamos pegar isso aqui. Pega essa comigo, Brasil. Pega com a gente. Jana, explica aí a diferença, por favor. Então, assim, nós, como a gente viveu e vive, né, aqui no Brasil, muitas catástrofes, tragédias, né? A gente tem aí a gente vem de pandemia, crise econômica. Já vivia a porra dos roubos e tudo mais, não pode sair de casa, que vai roubar o telefone, não vai comprar. Exatamente, insegurança, enfim, né? N situações, então as coisas vêm se agravando, né? As situações, enfim, as demandas vêm se agravando. Então, isso são dados, né, que apuram os índices, né, que aumentam os índices, né, até isso contribui aqui, né, para os índices de suicídio. O que tem, né, nos dados, né? O isolamento é um dos dados que aumentou os índices, né, que vem da pandemia, né, o isolamento. 35% está nos transtornos, né? Então, 35% da população tem algum tipo de transtorno de humor, seja ele depressão, bipolaridade, né? Transtorno borderline, enfim, que transita... Que são inúmeros, gente. Que só um profissional, lembrando. Só um profissional para diagnosticar, enfim, que transitam aí, né? Transtorno depressivo maior, enfim, violência doméstica e violência sexual, né? E bullying, né? Então, são as maiores causas de depressão, tá? De transtorno, né? De depressão, que geram aí, né, suicídio, tá? Além dos critérios diagnósticos de autolesão, né? Que tem que ter aí a autolesão. Mas, voltando à tua pergunta, certo? O que difere, né, um episódio de um transtorno? Certo? Um episódio é algo que eu vou ter ali, né? Os mesmos sintomas, eu vou estar triste, eu vou estar desmotivada, eu vou estar, né, sem vontade de fazer as minhas atividades, né, que eu sempre faço, né? Eu vou estar desesperançosa, enfim, né? Todos aqueles sintomas do qual nós já sabemos, mas vai durar um curto espaço de tempo, porque vai ter um gatilho, vai ter um motivo específico. Isso vai acontecer, vai passar e tudo vai voltar ao normal. Isso é um episódio, né? Vai durar umas 2 semanas, enfim, foi um episódio. Agora, um transtorno, ele é recorrente. Né? Então, esta é a diferença de transtorno para episódio. Né? Então, quando a gente identifica aí um transtorno, que são sintomas recorrentes, né? Ou seja, você já está sentindo há 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Às vezes tem gente que nos procura que já está ali 6 meses, 1 ano sentindo, né? Com os mesmos sintomas e não buscou ajuda, né? Acha que é normal. Não, e aí eu me coloco também dentro dessa estatística, porque mesmo sendo uma profissional da psicologia, mesmo tendo um nível de autoconhecimento bem profundo,
Eu também nego coisas, porque eu sou um ser humano. Exatamente. Né? Então, assim, eu não tô afim de falar com a psiquiatra, por quê? Porque ela vai me dizer coisas que eu não quero ouvir. Porque, obviamente, a ignorância ela é uma bênção, não é verdade? Já se dizia antigamente. Mas eu, quando eu conversei com a psiquiatra, é porque toda vez que eu converso com o psiquiatra, eu fico em dúvida, assim, se eu sorteio ou se eu pego todos pra mim. Eu tenho todos os transtornos de tudo um pouco. Normal, né? Nós sempre nos encaixamos em todos os transtornos. É sobre isso, porque tipo, e aí não tem problema. Tipo assim, eu tenho momentos mais maníacos, eu tenho momentos mais ansiosos. Isso, momentos que eu tô mais puta, que eu tô mais com transtorno de humor, que eu tô querendo mandar todo mundo se fuder, entendeu? É tipo isso. Que, aliás, não é uma coisa ruim mandar todo mundo se fuder, que daí, pelo menos, gente bem comida fica feliz. Né? É, tipo isso. Né? Já deu uma encaminhada. Pensando assim. Mas, claro, não tirando, gente, a importância. Eu tô brincando com vocês, porque o assunto ele é punk. E falando em ansiedade, né? Até não trouxe as estatísticas, mas é bem importante lembrar que nós somos o país mais ansioso do mundo. E por que será? Aí será? me diz, a gente não vive o que vive na Europa, por exemplo, de às 4 da tarde não ter mais sol, né? Porque quando eu estive na Europa, eu tive essa oportunidade. Quando eu vi o sol, assim, ó, aqui, eu falei, gente, eu não fico no sol. Mas eu falei, a diferença que faz. Então, assim, como que a gente consegue chegar nesse ranking? Daí é devido à forma como a gente vive. O que é essa forma? Né? Então, assim, nós estamos cada vez mais aqui no Brasil correndo atrás da máquina, né? Então, esta é a questão aqui no Brasil. Né? Economia. Economia, né? A pressão, né? A pressão por tu dar conta, né? A pressão por tu ter uma condição financeira. Tipo aquela coisa do tipo, assim... que nem eu vejo o pessoal andando tudo em brete, que eu falo, né? Boiada. Que é tipo assim, aí tu virou executivo na vida. Isso. Aí tu é executivo. Aí tu não só tem que ter o teu apartamento, que tem que ser muito bem localizado, mas aí agora tu tem que ter uma casa na praia. Se encaixar, né? Ou isso. Se enquadrar. E tem que né? ser um condomínio que todo mundo tenha, pra dizer que é naquele condomínio. É tipo isso, assim. Então, uma pressão para seguir essa... É uma pressão, exatamente. Porque a sociedade, né? A sociedade acaba que ela vende isso e as pessoas... Como segredo da felicidade. Exatamente, como segredo da felicidade. E as pessoas, desde sempre, compram essa ideia e seguem. Né? E seguem. Agora, esta nova geração, né? Que está vindo, que vai quebrar esse ciclo. Em nome de Jesus, né? Porque até a nossa geração foi isso. Foi isso. O segredo do sucesso era tem que ter um belo salário. Um belo salário, morar uma bem, carreira de sucesso, isso. Bens, blá, 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 blá. Né? Então, esta é a nossa geração, a geração dos nossos filhos, que vai quebrar isso. Aí a gente poderia dizer que não é o ter, geração 2000, e sim o ser. Né? A geração 2000. A geração enfim. 2000, nossa. Então, e até nem digo, acho que vai um pouco mais além, assim. A 2000 ainda pega um pouquinho, assim, né? 2000 e tal. Ali. Mas tem uma coisa que sempre Z me... ali, a né? gente, então, uma coisa que eu falava e não sei se ela se aplica, de fato, hoje, né? Porque eu estou muito afastada da prática, né? Com a psicologia. Mas, assim, aquele papo que a gente dizia, a pessoa que diz que quer se matar, ela não se mata. Aí eu queria entender contigo, porque assim, é uma coisa que as pessoas... tá ameaçando, não vai se matar. As pessoas tiram um pouco disso e eu quero trazer essa... Depende, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O cuidado está nesse olhar que a gente falou ali até no outro bloco, enfim, né? Com os sintomas, né? Se tem autolesão, né? Se como que tá a vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto, né? Se tem pensamento suicida, né? Se tem programação, né? Se já tentou, né? Como que tá a vida no geral, né? E não existe tratar da depressão sem envolver família, né? Não. Sem envolver rede de apoio. Rede de apoio é fundamental para uma depressão. Mas aí tu pega uma família toda fodida, toda desgraçada. Acontece. Toda. Acontece.
Eu acredito que Acontece muito, inclusive. muito. Que é a mas nossa realidade brasileira, né? Sim, é a realidade brasileira. E acontece muito, mas a gente... Aí tu cata A gente cata amigo, a gente cata vizinho, a gente cata alguém para ficar ali, que seja um ponto de apoio, corresponsável daquela pessoa, porque não tem como, é humanamente impossível para nós, enquanto responsável por aquela vida. Eu sempre falo assim, né? Botou o pé dentro da minha clínica, eu sou responsável por aquela vida. Total, por isso que existe um termo, responsável técnico. Técnico, exatamente. Tá? Que a gente paga, inclusive, por conselho bem caro graças ao pra bom isso. Deus, né? Nunca aconteceu e não acontecerá. Não tenho nenhum... Não, já decretei aqui. Né, suicídio nas costas, com a glória do Senhor. Então, não vou ter, né, enfim. De ex a gente até tá... Brincadeira. Então, assim, porque é isso, é ter responsabilidade sobre, né? Mas é um olhar atento, né? É fazer exatamente o que tem que ser feito, é trabalhar com aquele diagnóstico, é entender sobre o diagnóstico, é saber como tratar aquele diagnóstico, é ser especialista, aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, assim, o que eu preciso saber, conhecer, entender para tratar aquele diagnóstico? Não, e mesmo assim, com toda a formação do mundo, o que vai te dar, de fato, a condição? É a vivência. É a vivência. É o dia a dia no consultório, é a situação a prática, de, tipo, até tu, porque, exatamente, lá, até porque supervisionar alguém, sei até lá. porque a teoria e a prática são duas coisas que não né? se conversam. Não Também se acho conversam. Você vai para a faculdade, você aprende A, você vai para... Sai pro mundo, tu fica, oi? Você vai para a prática, é A mais 2x. Né? Então, assim, é a prática mesmo que vai te dar a bagagem, que vai realmente fazer tu conectar tudo aquilo e aí, sim, entender como aplicar tudo aquilo. E nesse teu percentual que a gente falou ali, né, que tu disseste que a maioria ainda são homens, né? A gente também inclui crianças. Crianças. Adolescentes. Aumentou muito o índice, né, de crianças. E outra, a partir de 10 anos, né? Pois é, isso, 10 anos é muito. O que é, assim... Eu não tenho nem palavras para descrever, assim, 10 anos realmente é uma criança, né? E aí a gente está vivendo uma era de bullying, né? Uma era de realmente falta de respeito, né? Todas essas questões aí que a gente vê nas escolas e que na nossa época não causava nenhum tipo... Tinha, mas não causava. Exatamente, nenhum tipo de... Mas será que é porque a gente era preparado? Ou porque hoje também tem esse boom do tipo assim, qualquer coisa, eu me fragilizo, né? Exatamente. Hoje em dia, né? Hoje em dia tudo não pode frustrar, né? As pessoas não são preparadas para lidar com a frustração. Pro não. Então, assim, tem muito isso, né? Os pais, então, volta àquilo que a gente estava falando antes, né, Kelly? Os pais precisam trabalhar 24 horas para dar conta das contas da casa, não conseguem mais criar os seus filhos, né? Não conseguem mais estar presente em casa. Os filhos ficam ali, né? E são poucos aqueles que conseguem acompanhar, que conseguem dar o devido suporte, o devido apoio. A gente vê lá pela clínica, né? E a vida tá assim, cada vez mais corrida, cada vez a gente trabalha 8 horas, daí não dá conta. Daí tem que trabalhar 10 e também não dá conta. Tem que trabalhar 12 e também não dá conta porque a conta não fecha mais. Mas né? também tem uma coisa, acho que do infinito, né? Nada tá bom, nada é suficiente. Nada tá bom, nada é né? suficiente. Para ninguém mais. Para ninguém. E isso serve para nós. Por causa... E essa é a resposta do ansioso. Né? Ninguém mais vive o presente, tá todo mundo no automático. Né? As pessoas vivem já o futuro. Eu tô aqui pensando no que eu tenho que fazer em casa. Eu tô dormindo sonhando o que eu vou fazer no outro dia, né? As pessoas não vivem mais o presente, não aproveitam mais, não têm mais tempo de qualidade, né? Com as pessoas que amam, né? Não se programam, não se planejam, né? Um atropelamento, enfim, acabam não aproveitando a vida. Porque tem que trabalhar, daí chega no fim da vida, puf, né? E, Jana, eu queria que tu deixasse, assim, um recado, tá? Para as pessoas em relação ao mês que a gente está iniciando,
a forma de apoio, a tudo aquilo que tu acredita, deixar um recado pra galera. A gente vai abrir caixinha de perguntas ao longo da semana, tá? Sim. E aí a Jana vai respondendo, sempre aqui em colaboração com o Afrodite, mas é uma coisa que a gente considera muito importante, então, por favor, a palavra está contigo. Então, o que é muito importante, assim, a gente se atentar, né, gente? Primeiro, respeitar, né, a fala, né, do outro, né? Entender que às vezes não é manha, né? Às vezes ele realmente está precisando daquela palavra, daquele colo, daquele carinho, né? O não estou conseguindo realmente é não estou conseguindo, né? Então, ir além, né? Sair do seu automático, saiam do seu automático, percebam as suas famílias, percebam os seus filhos, olhem para o lado, tenham tempo de qualidade, saiam para a rua para fazer atividades na rua com suas famílias, né? Atividade ao ar livre, na grama, né? Coloquem o pé na terra, vão fazer atividade física, nem tudo precisa de dinheiro, né? Então, assim, às vezes ir num parque ali, fazer um piquenique, não precisa de dinheiro, né? Então, correr com seu filho em volta da pracinha não precisa de dinheiro, né? Atenção, as crianças precisam de atenção e limite, né? É isso que elas precisam, né? O que elas gritam é atenção e limite, né? É isso que leva a chegar neste nível de depressão, a falta de atenção e limite, né? Porque daí fica esse mundo louco, corrido, ninguém mais dá conta de nada, as crianças vão, né, engatando uma coisa na outra, enfim, e tudo se perde, né? E fica esse vazio eterno, né, para todo mundo. E acha que tapa com um brinquedo ou com um tablet. Isso, e se compra, né? Se compra um brinquedo, se compra um jogo, se compra, mas atenção e amor não se compra, né? Então, assim, não consegue estar 100% do tempo, não tem problema, 1 hora por dia é suficiente, 30 minutos por dia é o 10 suficiente. minutos bem entregues. Exatamente, mas entrega, né? Porque esta é a falta de hoje. É o tempo de qualidade, é a atenção, é o afeto que ninguém mais dá. Hoje nós somos números, nós somos fichas. Ninguém mais olha no olho, ninguém mais dá um abraço, ninguém mais dá um carinho, ninguém mais chama pelo nome. Isso faz falta. Por isso que o mundo é eletrônico, por isso que o mundo é cosmético, por isso que o mundo é procedimento, por isso que o mundo é vício, porque são os vazios. Né? Nós somos eternamente fãs de tapar os nossos vazios. Eu tapo os meus com um espumantezinho, mas assim, faz um pouco... Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? O resto, assim, tá tudo andando normal. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Jana, eu amei, assim, a estreia, né, deste quadro de saúde mental, que eu acho que ele é muito importante. Teremos outros, pessoal, mas assim, ao longo da semana a gente vai abrir essa caixinha de perguntas. Tanto a Conexão do Ser quanto a Afrodite, pra gente poder fazer esse bate-bola. E sim, a gente vai respondendo pra vocês, tá? Mas eu quero agradecer mais uma vez pela parceria, tá? Pelo conteúdo de qualidade, porque... a gente é assim, a gente é intenso, a gente é sem mimimi, a gente é de verdade. Então, um beijo pra vocês e até o próximo episódio.